Eu não sou o que eu sinto e você também não. Oi, meu nome é Nádia Gomes e toda segunda-feira aqui no meu canal tem episódio novo do quadro Sinto Muito, que é um quadro onde eu trago reflexões, ensinamentos, pensamentos, práticas para a gente construir relações cada vez mais saudáveis e gostosas com as nossas emoções, com os nossos sentimentos e automaticamente com nós mesmas. Você já parou para pensar nisso? Que você não é o que você sente? Para algumas pessoas, esse pensamento é um pouco difícil de entender, e a intenção da criação desse vídeo é justamente para facilitar a compreensão para essas pessoas que não entendem muito essa fala, o porquê que a gente não é o que a gente sente, sendo que o que eu sinto está dentro de mim, né? Então fica um pouco confuso, então a intenção é essa. E se você que está aqui já se conecta com isso, talvez você consiga ainda mais complementar os seus pensamentos e a sua visão sobre isso com aquilo que eu vou trazer. Então bora lá para a conversa. Quando a gente fala que a gente é alguma coisa, a gente está falando de algo que não muda, de algo que é permanente e imutável. Quando a gente fala da nossa relação com as nossas emoções, a gente pode utilizar exemplos do nosso dia, ou seja, perceber se a gente acorda exatamente do mesmo jeito que a gente dorme. Não. A gente sente a mesma coisa todos os dias igual, da mesma forma, do mesmo jeito? Não. Durante o dia eu vivo situações em que sim, eu acesso raiva, sim, eu acesso medo, sim, eu acesso alegria, que isso às vezes acontece junto, isso às vezes acontece separado, eu senti raiva, depois a raiva passou, eu senti alegria, depois a tristeza chegou. Quando eu amplio a minha percepção para enxergar que ao longo do meu dia acontecem várias coisas aqui internamente, eu começo a conseguir entender que o sentimento chega e o sentimento sai. Eu sinto raiva de uma situação e aí a raiva passa. Pensa na raiva do trânsito, em alguma coisa específica que aconteceu com você no trânsito. Essa raiva ficou com você o dia inteiro ou ela passou? Então, é um pouco dessa percepção que a gente traz quando a gente observa as nossas emoções e os nossos sentimentos. Se ao longo do dia e ao longo da minha vida, vamos pegar a vida também, né? Porque às vezes a gente está vivendo um processo muito específico com alguma emoção e aí recorrentemente a gente se sente sentindo ela. Então a gente fala, não, eu sou porque eu tô 3 dias sentindo raiva. Mas pensa na sua vida como um todo. Você sentiu raiva a sua vida toda, em todos os minutos, a todo instante? Não. Quando a gente entende isso, a gente entende que as nossas emoções e os nossos sentimentos são estados transitórios. Ou seja, eles chegam e vão embora. A gente sente uma coisa, depois isso passa, a gente sente outra. Essa conexão, essa percepção de que a gente não é o que a gente sente, ajuda a gente a elaborar um pouquinho mais da nossa história, principalmente se a gente tem algum desafio muito grande sendo vivido com alguma emoção específica. Eu, por exemplo, tenho um desafio muito grande com a raiva. Em vários momentos da minha vida, eu achei que eu era essa raiva. Todo mundo falava pra mim que eu era muito agitada, às vezes muito explosiva, eu escutava coisas constantemente e reforçava pra mim internamente essa percepção de que, eu acho que eu sou assim mesmo, né? Tá tudo bem, é normal, isso, eu sou assim, eu funciono assim, acabou, e é isso, né? Só que não, essa raiva, ela tá contando muito da minha história, ela tá contando muito sobre coisas que eu, às vezes, não conseguia elaborar na época e agora já tenho a oportunidade de elaborar de outra forma. E em vários momentos eu achava que eu era essa raiva. Eu me identificava como essa pessoa. E às vezes até no momento em que eu não estava sentindo isso, eu achava estranho. E até queria me obrigar a sentir aquilo que estava ruim, disfuncional para mim. E isso vem muito desse processo de identificação extrema com aquilo que acontece dentro da gente. A gente não é aquilo que acontece dentro da gente. Aquilo que acontece dentro da gente, as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, dizem sobre o nosso estado atual, agora, que muda, que é transitório, e diz também sobre coisas da nossa história, diz sobre o nosso funcionamento atual, diz muito sobre coisas que não vão ficar aqui pro resto da vida, até porque se a gente está aqui é porque a gente está aqui para evoluir, para crescer, para aprender, para construir novas coisas, para desconstruir outras coisas internas e externas. Então, essa percepção ajuda a gente a começar a enxergar a nossa vida através de outras perspectivas, ampliando um pouco mais a nossa lente e parando de ter esse olhar tão focalizado para isso que a gente se julga que é. Porque se eu me conheço 100% e sei exatamente como eu funciono, será que eu tô
preso numa ideia de mim mesmo que em algum momento eu vou precisar sair, ou será que eu realmente sou aquilo? Ficar preso nessa identificação excessiva com as nossas emoções e com os nossos sentimentos dificulta a gente de enxergar que existem outras formas de viver, que existem outras formas de responder à vida. A mesma pessoa vivendo aquela situação reage de forma diferente que a gente. Por quê? Não é que eu preciso reagir da forma que o outro reage, porque eu sou eu, o outro é o outro. Mas se o outro consegue lidar com a raiva melhor do que eu, será que eu preciso determinar que as emoções que eu sinto e as coisas que eu vivo internamente em mim são sentenças de vida? Ou eu posso me inspirar até no outro e buscar o meu caminho de criar e construir uma relação mais saudável com isso que me atravessa? Então, esse é um vídeo para que você se relembre disso, para que você acesse esse lugar de que você não é o que você sente. Você é mesmo, a sua essência é essa consciência que consegue observar tudo o que te acontece. As perguntas que a gente faz de quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, chega no momento que a gente não tem resposta de quem a gente é, a gente está falando desse eu. Porque eu não consigo me ver de fora se eu sou isso. Então, a nossa essência, que é essa fagulha divina que habita em todos nós, é a nossa consciência maior. Isso a gente pode falar, eu sou. Agora, pensamento, sentimento, nós estamos pensando nisso, nós estamos sentindo isso. Trazer isso para a nossa comunicação facilita também esse descolamento disso que a gente está querendo segurar ou que a gente aprendeu a segurar na nossa vida. Eu falava muito antigamente que eu era muito raivosa. Hoje eu entendo que eu não era raivosa, eu estava sentindo raiva e que isso muda e que é transitório e que a gente vai tendo a oportunidade ao longo da vida de criar cada vez mais consciência disso. Me conta aqui embaixo como esse vídeo chegou para você e a gente se vê na semana que vem.